Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num livro muito especial, o Teopoética, de Salvador Mor. É uma coleção de preces e poemas que nos convida para uma conversa mais íntima e honesta sobre a fé nos tempos de hoje, que são tão complexos, né? Vamos ver como a poesia pode ser uma ferramenta poderosa para a gente expressar o que o coração realmente sente. E tudo começa com aquela pergunta que a gente mais ouve e mais faz no dia a dia. Uma pergunta que, muitas vezes, é dita no automático, quase sem esperar uma resposta de verdade. É aqui que o autor nos dá uma cutucada. Ele nos convida a pensar nesse abismo que existe entre a resposta padrão, o tudo bem, e a realidade complexa que tantas vezes a gente esconde por trás de um sorriso. Esse trecho do soneto Mal Secreto que o autor usa para abrir a discussão parece que foi escrito ontem, não é? Ele fala justamente dessa máscara social que a gente usa e nos faz pensar que, se a gente pudesse enxergar a verdade por trás dela, talvez a inveja se transformasse em compaixão. E essa é a questão central. A gente vive sob uma pressão, especialmente em alguns círculos sociais e até religiosos, para a gente projetar uma alegria constante, sabe? Uma felicidade de vitrine, tipo a das redes sociais, que muitas vezes não tem nada a ver com o que estamos sentindo de verdade. O resultado dessa pressão toda para parecer bem o tempo inteiro é que ela acaba silenciando a nossa voz autêntica. Ela sufoca a nossa dor, as nossas dúvidas, abafa aquilo que a alma precisa gritar. O autor faz uma crítica bem direta a uma linha de pensamento conhecida como confissão positiva. É aquela ideia de que admitir fraqueza ou sofrimento é quase como uma falha espiritual, como se ter fé significasse não ter espaço para dúvida ou para dor. E a crítica do autor é muito forte. Ele diz que essa ideia de uma fé de guerra acaba produzindo valentes que não choram, doentes sem dores. É uma fé que, no fim das contas, nega o espaço para o lamento para a nossa humanidade. Bom, e é exatamente aqui que os poemas do Teopoética aparecem como uma alternativa, como um respiro. Eles abrem um espaço sagrado para uma conversa com Deus que seja crua, honesta, sem máscaras. Ouve só que coisa mais linda! Essa prece muda completamente a nossa perspectiva. A vulnerabilidade deixa de ser uma falha e a dor para de ser um sinal de falta de fé. Pelo contrário, aqui as nossas lágrimas são vistas, são recolhidas, são parte de uma conversa sagrada. E é desse lugar de honestidade, de vulnerabilidade assumida, que a esperança de verdade pode finalmente começar a brotar. É quando a gente para de fingir que as sementes da esperança encontram uma terra fértil para crescer. E vamos ver como essa esperança floresce nos poemas. Essa aqui é uma oração muito simples, que pede clareza. Não pede uma solução mágica, não. Pede luz para a gente ter novas ideias para lidar com os velhos problemas de sempre. É um pedido por um novo olhar, acima de tudo. Esse poema é genial. Ele mostra uma esperança que nasce da liberdade e da confiança. Em vez de ficar tentando decifrar as linhas tortas, o pedido é por um caderno sem pauta. É um convite para deixar a criatividade divina agir, para a gente se entregar com confiança. Que imagem bonita para a fé, né? Para mim, esse poema é um dos mais tocantes. A força aqui não está em ser grandioso, em ser uma catedral imponente. Está em ser pequeno, em ser uma capelinha na beira da estrada. Um sinal humilde, quieto, mas que tem um poder imenso. Lembrar quem está cansado na jornada de que não está sozinho. E a esperança continua com essa bênção, simples, direta, poderosa. É um desejo de que a paz nasça justamente no coração daqueles que se dedicam a construí-la no mundo. É um chamado para ação e para esperança, tudo ao mesmo tempo. Então, a gente chega ao ponto central de tudo isso. A verdadeira força espiritual não está na perfeição, em nunca fraquejar. Pelo contrário, ela está em abraçar a nossa humanidade, com toda a fragilidade e os fragmentos que ela tem. Isso nos leva, finalmente, à própria definição de teopoética. É exatamente essa fusão, a teologia de mãos dadas com a poesia. É usar a linguagem poética para expressar uma fé que não foge das perguntas difíceis, que acolhe a dor e que encontra a esperança no meio de tudo isso. E a grande lição que fica, talvez, seja essa. A fé não é sobre ter um mosaico perfeito, com todas as peças no lugar. Talvez seja sobre aprender a amar e a encontrar sentido nos cacos, nos fragmentos honestos da nossa experiência de vida. E a gente encerra com essa prece, que resume tudo de uma forma tão bonita. É uma entrega total, que não precisa de uma lista de pedidos, porque confia que somos conhecidos na nossa profundidade. É uma oração que nos deixa com uma sensação de paz, de aceitação e uma esperança serena. E fica a reflexão:
O que acontece quando a gente para de lutar para parecer inteiro e simplesmente entrega os nossos fragmentos?